Rapaz, eu não ando muito bem, não. Recentemente eu ainda fui no posto de saúde, fazer umas consultas e acho que já amanhã ou depois, não lembro, eu vou tirar um raio-x da cabeça e do peitoral, né? Ando com a respiração muito fraca, né? Mas de qualquer maneira, eu ando com dificuldade de gravar vídeo porque eu me esqueço com muita facilidade das coisas. Aí, o que tem acontecido é eu simplesmente, às vezes, pensar num assunto e quando chegar em casa eu já não lembro mais, né? Aí não dá pra gravar a porcaria do vídeo. Tem que ser um negócio mais premeditado, coisa que nesse momento não tenho tempo, né? Então eu tô muito ocupado com as músicas, com o trabalho, enfim, o estudo também, que eu estudo bastante coisa, isso dá um tempo do caramba. Mas enfim, de qualquer maneira, o vídeo de hoje é sobre um tópico que agora há pouco eu estava lendo Parmênides do Platão, me ocorreu, quer dizer. Muita gente, quando vai estudar filosofia, eles se esquecem do negócio da chamada percepção natural. O que é essa percepção natural? Olha, eu creio que seja um conceito que eu mesmo inventei, porque o professor Alves de Carvalho fala disso de uma forma diferente, o Aristóteles fala disso de uma forma diferente, o próprio Platão fala disso de uma forma diferente. Eu, entretanto, falo desta maneira. Seguinte, percepção natural são aquelas verdades que são senso comum, mas não senso comum no sentido da maioria das pessoas pensarem, mas são verdades que aparecem para vocês e são inegáveis. Elas só são negadas a partir de confusão, mas elas são tão naturais, mas tão naturais, que quando você as nega a partir de confusão, você ainda acredita nelas. Só que você meio que mascara isso para sua inteligência. Então, essas percepções naturais, elas têm que ser seguidas. Se elas não forem seguidas, acontecem os absurdos da heurística, onde o sujeito deixa essa capacidade do raciocínio extirpar a realidade, né? Tomando como prerrogativa que se a dialética é feita para encontrar a verdade, e de fato ela pode encontrar a verdade, então quer dizer que tudo é explicável. Só que esses sujeitos, eles se contradizem em muitos pontos quando falam isso. Porque simplesmente existem percepções naturais que não têm, que realmente colidem uma com a outra e não tem sentido. Não que a criação do mundo não tenha sentido, não que o mundo não tenha sentido, isso é impossível, quer dizer, o que significa a palavra ter sentido? Significa causalidade. Ou seja, a coisa acontece porque outra coisa fez ela. Ou seja, se eu falo que o mundo não tem sentido, eu falo que o mundo não tem causa. Ó, já estou me submetendo ao absurdo. E aqui, aliás, é um ótimo exemplo de percepção natural, quer dizer, tudo nesse mundo tem causa. Mas aqui apareceu claramente algo que parece que não se encaixa com essa definição. Entretanto, é realmente um senso comum, um senso natural, o cara falar que o mundo tem causa, que as coisas têm causa, que causa e efeito é uma verdade tão auto-evidente que não precisa nem de prova. A gente só prova esse negócio aí porque a gente quer conhecer a Deus, né? Quer conhecer nas verdades desse mundo o reflexo de Deus, né? E nós, depois de conhecermos esta verdade, nós destilamos, compreendendo que isso de alguma maneira vem de algo que está presente na essência do próprio Deus, né? E assim nós fizemos um ato de amor, que eu chamo de filosofia, né? Chamo de filosofar. Se você pegar para ler, os filósofos, os verdadeiros filósofos, né? Um pessoal aí falando merda, todos eles estão maravilhados de alguma maneira com algo que eles nem conseguem explicar. No caso, os filósofos pagões, né? Eles não sabem porque eles vão pensar assim: nossa, isso é maravilhoso, a filosofia me deixa, eu não consigo explicar, mas é um amor sublime, o que eu estou vendo na minha frente, né? Eles pensam assim. Aí eles, bom, deve ser a coisa, né, que eu tô conhecendo, mas não, a coisa que você está conhecendo é pequena. Então, o que é isso? Quer dizer, quando eu penso na filosofia como um todo, me vem aquela alegria, mas quando eu penso no conhecimento em particular que eu conheci, a alegria desaparece, porque ele não merece tudo isso. Ou seja, é como se em cada coisa houvesse uma partícula de Deus, né? Não no sentido gnóstico, mas no sentido que, como se em cada coisa houvesse um reflexo do próprio Deus. Por quê? Porque a criação vem dele e ele é perfeito. E o que vem dele, de alguma forma, tem que ser causado por ele, ou seja, pela sua própria essência. E é evidente que na sua própria essência, então, se encontra como se fosse uma imagem disso tudo. Ou seja, a criação é a imagem de Deus. E só se conhece a Deus se conhecer a criação. Agora, o ser humano, ele tem a imagem de Deus também. Só que é evidente que não é no sentido que os gnósticos não, que os cabalistas não, né? Evidentemente, né? Quer dizer, para eles nós somos Deus, né? Nós somos o Deus reprimido, né?
e nós somos exatamente a imagem de Deus porque nós nos encontramos no meio, somos tanto materiais quanto espirituais, nós estamos na linha, exatamente no ponto central, né? Então, por isso que é só o ser humano que consegue destransformar o mundo, né? Desemaranhar a mente do todo, porque os outros estão concentrados demais, então se eles desemaranharem, eles vão levar só uma parte consigo pro todo, e não tudo, ou seja, não vão salvar, né, a humanidade, né, o gênero humano. Ou seja, em outras palavras, um Deus para um gnóstico é um merda, porque o Deus, ele transcendeu a lei do limite, né? Ou seja, ele não tem que buscar, ele foi feito de trouxa pelo plano demiurgo, ou seja, ele não tem que buscar subir na escala da vida, ele tem que buscar aumentar suas potências e libertar-se cada vez mais das imposições de seu arconte. Não de seu arconte no sentido interno, ou seja, que faz só, mas no sentido mais externo, ou seja, porque para um gnóstico você é tudo, né? Então você é um pedacinho do todo, e você é o todo e você não é o todo ao mesmo tempo, ou seja, o mundo que está ao seu redor é você também. Em outras palavras, então, o que te prende é o seu arconte, ou seja, seu Mercúrio. Isso aí que eles chamam de albedo, quer dizer, quando você entende a sua potência, eles chamam de nigredo, ou seja, você acordou no escuro, você viu que tudo está escuro, mas sua fonte de ação está potentíssima, né? Então, você, depois de conformar através das nuances, através das burrices do demiurgo, do mundo ao redor, você conforma a sua essência, a essência do seu arconte se torna uma coisa só. Tipo, nesse sentido, quer dizer, a essência da confusão que foi feita entre você e ele, e você se une com a ação dele, né? Só que isso internamente, ou seja, corpo e espírito, né? Aliás, alma e espírito. Agora, depois, vem a parte do corpo, né? E essa parte, de alguma maneira, engloba, digamos assim, todo o seu ambiente ao redor. É que, na verdade, os gnósticos, eles veem um número como uma escala numérica, o mundo como uma escala numérica. Então, assim, o mundo primeiro é zero, ou seja, é o inominável, é o Deus que é a origem de tudo. Depois ele é um, a individuação de tudo. Depois ele é dois, corpo e alma. Depois ele é três, enxofre, mercúrio e sal. Depois ele é 4, fogo, ar, terra. Depois ele é 5, fogo, ar, terra e a quinta essência. E depois ele é 6, ou seja, e assim vai, né? É nessa escala numérica que eles pensam, né? Então, de qualquer maneira, depois dessa explicação, o que eu quero dizer não é nesse contexto, é no contexto de que, como as coisas vêm de Deus, né, um ato filosófico é um ato de amor, né? De qualquer maneira, eu já me esqueci o que eu ia falar. Essa minha memória, olha, minha memória é num lixo, cara. Mas, de qualquer maneira, então, essa heurística que é produzida então pela essa falta de senso natural, ou seja, essa falta de se devotar ao senso natural, causa então esses absurdos dialéticos, né? Então, muitas vezes, o sujeito ele não está mais olhando para a realidade, mas ele está olhando para o discurso, está olhando para a dialética, para esse negócio de fazer perguntas e respostas, né? E com isso ele acaba concluindo que não é possível conhecer as coisas, porque existem sensos naturais de fato, que eles admitem, outros eles ignoram, né? Que não são reconciliáveis, porque nossa inteligência não os capta. Não capta o senso natural que os harmoniza, né? Abrindo espaço para o mistério. Por quê? Porque geralmente ou essas realidades são especificamente entendíveis, ou elas se aproximam muito da essência de Deus. E é evidente que o que se aproxima muito da essência de Deus, ou seja, muito de suas capacidades extraordinárias, não será entendível, né? E é evidente que se o Deus é perfeito e muito grande, muito belo, se ele é a verdade, ou seja, a causa da realidade, né? A verdade com V maiúsculo, então é evidente que nós não entenderemos nem entenderemos as coisas que estão muito perto de seus mistérios, de sua perfeição, de sua maravilha. Então essas pessoas, por causa dessa coisa que a
que esses sensos naturais causam, eu acabo chegando e falando besteira aqui no Descartes. Eu estava lendo assim, o primeiro capítulo do discurso do método. Quer dizer, eu não consegui conhecer as coisas, as opiniões são muito convincentes e tal, então eu acho que o conhecimento filosófico não tem razão, porque ele não é exato. Puta merda, mano, olha o argumento do cara. Não, o conhecimento tá, não é exato porque tem muitas opiniões. Ô seu burro, você não tem que olhar o conhecimento, a verdade, a partir das opiniões dos outros, cara, cacete. Você tem que olhar a verdade a partir dela mesma e usar a opinião dos outros como se fosse uma lupa. E se a opinião dos outros não concorda, vai lá e tenta você mesmo. Até conseguir, e com paciência. Onde já se viu que as verdades mais, mais sutis, mais complicadas do mundo vão ser facilmente entendíveis, porra. Tá louco? Enfim, isso aí eu descarto que o pessoal, nossa, põe assim ao pedestal. Eu, no caso, li o primeiro capítulo o primeiro livro do discurso do método, né? Não sei se ele proximamente vai. Se ele depois, no segundo, no terceiro livro, vai consertar essa merda que ele falou. Mas assim, porra, eu sei que o Descartes é um dos precursores dessa merda de colocar a ciência e o experimento acima de tudo. Como se a própria ciência não seguisse parâmetros filosóficos, né? Como se a própria matemática não seguisse parâmetros filosóficos, né? Que muitas vezes são definidos pelo próprio senso natural. Ou seja, como se não passasse por essa armadura mental que interpreta o significado do experimento, né? E esses cornos, depois disso, associam suas opiniões filosóficas aos experimentos. Assim, para eles, a realidade imediata significa algo que não significa. Assim, é um completo absurdo, por exemplo, você chegar e dizer que porque um pato cresce, ele deixou de ser uma coisa que ele já era, que ele é, aliás, que porque um pato tem asas, ele é as suas asas e seu corpo ao mesmo tempo. Duas coisas não podem ser uma e duas ao mesmo tempo, né? Entretanto, esses cornos vão pegar e falar: não, mas eu estou vendo com os meus olhos, eu estou fazendo meus experimentos aqui e de fato se comprova que é assim. Como que se comprova, porra? Cadê os argumentos? Cadê as coisas? Quer dizer, você olha e você não questiona. Aí depois, ou seja, é evidente que há contradições, é evidente que é isso. Aí depois, eles próprios usam os sensos naturais, né? Como questionamento de ideias que estão lhes vindo na hora de interpretar os pensamentos, né? Os experimentos, e não admitem, e fica nessa confusão tremenda. Ou seja, é como o próprio Aristóteles disse: a filosofia tem todas as ciências como suas escravas. É isso aí. Né? Ou seja, o objetivo desse vídeo aqui é falar também especificamente sobre os males da dialética, desse logicismo desconcentrado da verdade, né? Esta coisa, ou seja, que causou, por exemplo, Heráclito, que causou Parmênides. Parmênides é um exemplo excelente disso. O cara não olhava para a realidade. Ele pensava, ele já partia do pressuposto que o mundo era uma grande mentira. Então, ele tinha que achar um jeito, tinha que criar um método para descobrir a verdade, né? Só se focando no discurso. Aí eu te pergunto, mas o mundo não é mentira? Então como que você vai conseguir ter certeza que está conhecendo alguma coisa, sendo que você toma com base a própria mentira? E depois, como que você vai olhar para si mesmo e conhecer as coisas se você faz parte da criação também? Então como é que você não é uma mentira também? Mesma coisa vale para os pitagóricos. O livro do Euclides, da geometria, ele é muito bom. Ele realmente tem provas muito interessantes, ele treina a sua inteligência, mas aquela base, aquela necessidade de provar aquelas coisas mínimas é sobre a alcunha pitagórica, quer dizer, o mundo é duvidoso, é complicado demais, então, e não tem conhecimento verdadeiro, então nós temos que nos desprender dos sentidos e ficar criando um método, não sei como, para descobrir a verdade, só se focando no método. Agora, se nossos sentidos, nosso sentido aqui natural, né, nossa percepção, nossa capacidade de perceber que um copo é um copo, isso nunca deixará de ser um copo enquanto estiver da maneira que está na minha frente, sumir, fica nessa marola. Os caras, não é possível. Eu acho que é o uso entorpecente, não tem como. Enfim, é assim que esse é o resultado do cara não tratar
não tratar com o devido cuidado o negócio da dialética. Parece que o cara se prende nos opostos, quer dizer, tal coisa não é isso, então só pode ser o contrário. Não, meu filho, sabe o que pode acontecer às vezes? Às vezes você não captou perfeitamente a coisa, então você não colocou os contrários no seu devido lugar. Aí por isso você refutou uma e nessa refutação resultou em um absurdo, né? Ou seja, resultou na opinião contrária, que é um absurdo. Mas como que um absurdo pode ser? Aí leva lá o sujeito e diz, não, mas segundo a dialética, isto é o contrário daquilo que eu estava exatamente dizendo e acabei de refutar. Então só pode ser este contrário que é um absurdo. Não, não pode ser. Por quê? Porque é um absurdo, é uma negação de um senso natural. E essa é o preciso sentido que eu dou para a palavra absurdo. A negação de uma verdade auto-evidente, né? Que não pode ser nunca negada. E que só é negada através de confusão. Assim. Ou seja, o que pode acontecer? O sujeito, o que acontece? Por que tem essa impressão? Porque é simples, ele não captou perfeitamente a realidade, e deu nome de contrário para coisas que não eram contrárias. Muito simples. E eu preciso justificar isso que eu estou dizendo? Não, sabe por quê? Porque a epistemologia, que é o nome deste estudo, vem antes, é uma coisa. E qual é o nome da ciência que estuda as coisas por elas serem elas mesmas? É chamado de ontologia. Assim, qualquer imbecil que coloca epistemologia em cima da ontologia é um merda. Aliás, perdão, tô meio estressado, mas é ruim. É um Nietzsche da vida, né? Achando que a realidade se resume no discurso. Então o cara conhece das próprias palavras, conhece a realidade, quer dizer. Puta merda, cara. Tem que ser muito burro, mas tem que ter muito olhado, cara, pra acreditar numa coisa dessa. E o pessoal vai lá e fala, assim, Nietzsche era louco, né? Nietzsche não era louco mesmo. Inclusive o médico, como tratamento pra ele, uma vez deu pra ele ir pro puteiro e tal, e o cara ficava lá comendo puta, achava que tava se curando. E se não me engano, ele ficou mais doente ainda por causa disso. Quer dizer, cara, ó, esse negócio de, ao invés de ter as palavras voltadas, a sua mente voltada para o discurso, a sua mente tem que ser voltada para a realidade, é muito sério e é um dos princípios primordiais para se estudar filosofia. O sujeito que não tem interesse pela realidade, não tem interesse por conhecer o reflexo de Deus na realidade, não é um filósofo. Até mais.